família Sibilar, graça e paz. Como é bom podermos nos reunir novamente para este culto de adoração e louvor ao nosso Deus e edificação das nossas famílias. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E você que também está conosco neste momento, nos prestigiando com a sua presença, a sua companhia, com a sua família, você é bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa desde já, é o nosso desejo. E eu quero dizer que a melhor coisa que nós podemos fazer é nos colocar na presença do Senhor dia após dia, nos dedicando a Ele. Viu? Que grande alegria neste momento. A esta palavra de boas-vindas já a você, né? Fique aí sentindo-se bem à vontade em nosso meio e que você possa ter a compreensão exata da vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Este culto é para isso, para nos edificar. Então, desde já, agradeço ao Ministério de Famílias por esta iniciativa, por este momento que tem nos permitido estarmos juntos. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, como é bom estar na Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por este grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir e meditar na Tua palavra e adorar o Teu nome e Te louvar e Te engrandecer. Pai querido, neste instante, esteja com cada um que está conosco, ó Pai. Esteja com a nossa família Sibilar, esteja com a nossa casa, com a nossa família aqui deste mundo. E que o Senhor mesmo esteja, Deus, fazendo uma grande obra na vida de cada um de nós. Abençoe estas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento estar louvando e adorando ao Senhor, juntamente com um casal da nossa igreja, João e Mari. Eles estarão conduzindo o culto neste momento. Que Deus os abençoe, queridos.
quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amar sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Muito bem, como é bom louvar e adorar ao Senhor, né? Obrigado, João e Mari. Meus queridos, vamos passar agora a meditação da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para você, né? Este culto é feito para a edificação da nossa casa. E eu me lembrei de um texto que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, que a última parte, Josué diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em uma outra versão ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele faz um grande desafio ao povo, um pouquinho antes, no seu discurso de despedida, chamando o povo no versículo 14 para servir ao Senhor com integridade e fidelidade. E no versículo 15 ele introduz o versículo dizendo: mas vocês têm uma escolha a fazer. Vocês podem optar por não servir ao Senhor, mas se vocês fizerem isso, saibam que eu e minha família serviremos ao Senhor. Nem sempre isso é fácil. Talvez muitas das nossas famílias hoje não conseguem fazer isso, não estão fazendo isso. Mas Deus quer nos aperfeiçoar mesmo assim. Como? É preciso nós termos paciência, é preciso exercermos o perdão ao longo do nosso caminho, da nossa vida, para que possamos então estar entendendo, compreendendo e depois tendo em nossa família o cumprimento da promessa de Deus de todos servirem ao Senhor. Agora, servir a Deus não é apenas aqui. Sinta-se feliz em por servir a Deus, servir ao Senhor com você e sua família no reino celestial. Mas para isso é preciso então aqui estar seguindo os passos de Jesus quando se trata de perdão, perdoar os seus familiares. Por isso que nessa pegada nós vamos agora estar ouvindo nosso irmão João,
que vai estar nos instruindo, que vai estar meditando na palavra de Deus conosco. E, irmão João, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Viu? Vamos orar? Paizinho querido, neste momento nós nos submetemos à tua vontade, rogamos ao Senhor que use o nosso irmão João, ó Deus, para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações, de tal forma que saiamos daqui edificados e conscientes da tua vontade para a nossa vida, Pai. Mas mais do que isso, que nós e dentro da nossa família possamos estar aceitando o desafio da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmão João, que Deus o abençoe então em nome de Jesus. A palavra está contigo, meu irmão. Olá, graça e paz a todos. Nesse momento eu queria te convidar a refletir um pouco sobre a palavra do Senhor junto comigo. Nesse momento nós vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, um trecho que está no capítulo 18, a partir do versículo 21. É um texto bem conhecido, mas que traz riquíssimos ensinamentos para nós, para a nossa vida diária, para os nossos relacionamentos, porque é um texto que fala sobre o perdão. O perdão é algo que é muito necessário na nossa vida, na nossa convivência, em como nós nos relacionamos com as outras pessoas, mas é algo que muitas vezes é deixado de lado, é meio que aquele patinho feio que fica escondido na nossa vida, nós muitas vezes escondemos ele e varremos para debaixo do tapete, mas é algo que Jesus dá muita ênfase, é algo que Jesus fala muito sobre isso. Então hoje eu queria refletir com vocês sobre o perdão. Vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Mateus 18. Vamos ler a partir do 21 até o final do capítulo. Diz assim: Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei uma imensa dívida. Por que você me implorou? Agora não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, quando se recusarem a perdoar de coração os seus irmãos. Se a gente for olhar o capítulo 18, vemos que Jesus já estava falando sobre perdão antes desse texto que a gente leu. O contexto desse capítulo é Jesus falando de várias formas sobre perdão, sobre a importância do perdão. E aqui nesses primeiros versículos aqui do que nós lemos, a partir do 21, nós vemos Pedro fazendo uma pergunta honesta para Jesus. Pedro, com certeza, já tinha entendido a importância
de perdoar. Então ele vem com uma questão bem honesta para Jesus e fala: Jesus, qual o limite que eu tenho que perdoar? Eu sei que o perdão é importante, mas qual é o meu limite? Uma pessoa vai pecar, vai me magoar, vai fazer algo contra mim e eu tenho que perdoar ela quantas vezes? 7 vezes? E um parêntese muito legal aqui é que se a gente for olhar para esse número 7 que Pedro fala, alguns autores eles dizem que os rabinos da época eles tinham chegado a uma conclusão de que só era necessário perdoar 3 vezes alguém pelo mesmo erro. Alguém pecou contra você, alguém te magoou, alguém fez algo contra você, 3 vezes a mesma coisa, o mesmo erro, você deveria perdoar ele as 3 vezes. Mas da quarta, você já estava liberado disso. Você não precisava mais perdoar. E se a gente for olhar assim, então, pelo ponto de vista da pergunta de Pedro, Pedro está sendo bem generoso. Pedro está falando: Jesus, qual é o meu limite então? Eu devo perdoar 7 vezes? Bem mais que 3, né? Mas a resposta de Jesus, ela é surpreendente para Pedro. Olha o que Jesus responde aí no versículo 22. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí alguém pode parar e pensar assim: mas 70 vezes 7? Então Jesus está falando para perdoar 490 vezes. Esse não é o ponto aqui. Jesus não estava querendo ensinar um cálculo matemático para Pedro. O que Jesus está querendo mostrar aqui é que extrapolando essa quantidade de vezes no perdão, é que não é para ter limite. Pedro estava tendo uma visão bem diferente de Jesus sobre o que significava perdão. Perdão não é como um saldo, uma conta bancária, que você vai debitando até chegar uma hora que deu zerou aqui os fundos daquela conta. Então, a partir daí, eu não preciso mais perdoar. Perdão não é algo que você tem que buscar um limite. Perdão é algo sem limites. Perdão é uma forma de se viver. E é isso que Jesus ele tenta passar para os seus discípulos nesse momento, com essa história que ele conta. Você pode estar me ouvindo nesse momento falando sobre perdão, lendo esse texto aqui de Jesus sobre o perdão, e pode ser que você ainda esteja magoado por algo que você já sofreu, alguém que te feriu e as cicatrizes ainda estão recentes. Você pode pensar assim: esse negócio de perdão aí é só uma utopia. A pessoa fala sobre perdão, mas quero ver na prática mesmo. Quero ver perdoar mesmo de verdade. É muito difícil fazer isso, você pode estar pensando. E eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz que o perdão, ele é das virtudes cristãs, ela é a menos popular, né? C.S. Lewis tem uma frase clássica que fala que todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que se tenha algo para perdoar. Enquanto nós só estamos falando conceitualmente do perdão, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando é a nossa vez, quando somos nós que estamos sofrendo e precisamos perdoar alguém, precisamos amar alguém que nos fez mal por algum motivo, é aí que o problema começa. Mas olha o que Jesus exemplifica e a mensagem que ele quer passar com esse exemplo, com essa parábola que ele conta a Pedro e os outros discípulos que estavam ouvindo. Jesus ele conta a história de um senhor, de um rei, em algumas traduções, que decide acertar as contas com seus servos. Alguns dizem que seriam até servos de alta patente, um rei que estaria ali recolhendo ali os seus impostos devidos dos seus súditos de mais alto nível, seus governadores.
E uma pessoa chega, e um dos servos chegam para esse senhor devendo uma quantidade muito grande de dinheiro. Aqui na versão que eu li, na NVT, fala que ele devia 60 milhões de moedas. Talvez na sua versão aí está escrito que ele devia 10 mil talentos. Mas o que importa aqui não é essa quantidade. O que importa é que Jesus está usando do exagero propositalmente para mostrar que esse era um valor impagável. Era um valor muito alto. Se você for pensar, 10 mil talentos, talento era uma medida de peso, de ouro, de prata, e só um talento já equivale a 35 quilos aproximadamente. Agora imagina alguém dever 10 mil talentos. É a mesma coisa se você falar, ele devia zilhões, é muito dinheiro. E essa pessoa, mesmo ele chegando para o rei, para o senhor e falando assim, não, me dê mais um tempo que eu vou pagar tudo que eu te devo. O rei sabia que não tinha como ele pagar aquela dívida que ele tinha. E mesmo no direito do rei, mesmo o rei tendo o direito de exercer justiça contra aquela pessoa que estava errada, o rei, por sua misericórdia, por sua graça, abre mão de receber aquilo. Ele decide perder aquele valor, ele decide ficar no prejuízo e perdoa toda aquela dívida gigantesca. Só que aí é interessante ver como aquele servo reage logo depois de ter uma dívida tão grande perdoada. Aquele servo sai dali, sai da presença do seu senhor, e logo depois vai atrás de uma outra pessoa que o devia uma quantidade bem menor de dinheiro. Eram apenas 100 moedas de prata, que não equivalia nem a um talento daqueles 10 mil que ele devia. E, claro, não era um troco de pão. Era 100 denários era o valor que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Era dinheiro. Mas em comparação àquela enorme quantidade de dinheiro que foi perdoada, aquilo era nada. E mesmo assim a pessoa não tem compaixão e prende aquela pessoa que o devia para poder pagar aquela dívida, mostrando ali sua total hipocrisia e sua falta de compaixão por aquela pessoa. E quando o rei fica sabendo disso, nós já lemos aqui o que acontece com esse homem que não teve compaixão. E é interessante a gente ver que Jesus compara esse rei que teve misericórdia ao reino dos céus. Ele diz aqui no versículo 23, o reino dos céus pode ser comparado a esse Senhor, a esse rei que perdoou uma dívida enorme. E graças a Deus que Deus é esse rei que nos perdoa. Deus é esse rei misericordioso que de graça dá o perdão das nossas dívidas, mesmo nós sendo tão pecadores. E nós somos pecadores, mesmo nós estando em rebelião com Deus, mesmo nós ainda persistindo naqueles erros de Adão. Deus, ele pagou o preço, ele preferiu ficar no prejuízo, ele preferiu dar o seu próprio filho para morrer, para pagar a dívida que era nossa e que nós não tínhamos condição de pagar. É uma dívida tão grande que mesmo que, assim como esse servo, a gente poderia falar assim, não, mas me dê mais um tempo que eu pago. Mas sabemos que não há nada que podemos fazer para conseguir o perdão da culpa que nós carregamos. É só mesmo a graça de Deus, só mesmo o perdão dele
que nos livra dessa culpa e nos livra dessa dívida. E como é bom ser perdoado. Eu não sei se você já chegou a magoar alguém, chegou a fazer alguém sofrer, fez algo de errado e pediu perdão. Como é bom você ouvir alguém falando: eu te perdoo. Parece que um peso todo cai dos nossos ombros, parece que a gente fica até mais leve. E isso gera alegria. É por isso que é tão assim estranho para nós ver como aquele homem, mesmo depois de ter sido perdoado de, de tão grande dívida, agir de forma tão hipócrita contra um igual a ele. Uma pessoa igual a ele que devia algo muito, muito menor. E essa mensagem que Jesus quer passar nos mostra que, assim como o servo, todos nós somos pecadores. E nós somos perdoados de uma grande dívida. E assim como, em contraste com o que esse servo não fez, nós, por participarmos desse reino, nós devemos ser como um rei que perdoa. E o perdão não é uma coisa simples. Perdão realmente significa perder, né? Perder algo. Nós temos que abrir mão de algo que é nosso. Nós temos que abrir mão de fazer a justiça, de receber aquilo que nos é devido para que alguém seja perdoado. Mas Cristo aqui ele vem mostrar que no reino dos céus, aqueles que pertencem ao reino dos céus são pessoas que perdoam. São pessoas que abrem mão da sua justiça, abrem mão daquilo que é seu, do seu direito, porque amam os outros. Porque amam os outros como a si mesmo. E assim como nós somos perdoados, nós perdoamos os outros. E é tão triste ver que não, na prática, muitas vezes isso parece até não ser verdade. Temos muitas vezes nós mesmos, eu, você aí que está me ouvindo, quantas vezes nós não passamos por momentos que deixamos de perdoar, que guardamos ódio, quantas vezes nós estamos aqui ainda com ódio e rancor nos nossos corações por coisas que nos fizeram. Não que a pessoa que fez aquilo seja inocente, não. Muitas vezes a pessoa realmente nos magoou, muitas vezes a pessoa realmente fez algo contra nós que ainda nos machuca muito. Ainda é uma lembrança muito desagradável. Mas aquele que faz parte do reino dos céus é aquele que perdoa. Ele não tem o perdão simplesmente como uma ação, mas ele tem isso como um estilo de vida. Ele entende que perdoar é algo que ele precisa fazer porque ele também foi perdoado. E, assim, muitas vezes na nossa vida prática, nós vamos encontrar momentos que vai ser difícil mesmo perdoar. Mas, citando Lewis novamente, ele dá um exemplo muito bom. Ele fala assim: você não precisa, se você realmente quer perdoar, você está disposto a praticar o perdão, se realmente é isso que você quer de coração, você não precisa começar tentando perdoar o criminoso, o pior criminoso. Você pode começar perdoando seu esposo, perdoando sua esposa, perdoando seus pais, perdoando algo que te falaram na semana passada que você ainda ficou magoado. São coisas pequenas, são coisas práticas que nós podemos começar a colocar em prática essa visão do reino. E por mais que a gente ache que é difícil perdoar, a gente entende que esse é o padrão do reino dos céus. Se a gente for lembrar do final da oração que Cristo nos ensinou, termina assim: perdoai
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, que nós possamos realmente refletir no quão importante é perdoar. Se a gente vê aqui os finais aqui dos últimos versículos que nós lemos, você vai ver aí que quando aquele homem se recusa a perdoar uma dívida tão pequena comparada dele, o Senhor chama aquele homem e não tem mais misericórdia dele. O Senhor se ira com ele e manda aquele homem para a prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. E nós sabemos que é uma dívida tão grande que acho que nem vivendo sua vida toda como prisioneiro ele conseguiria pagar. E Jesus termina dizendo que assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. É algo duro, mas é um ensinamento de Cristo. Aqueles que fazem parte do reino dos céus, os discípulos desse reino, são discípulos que perdoam. Aqueles que receberam esse grande perdão, essa grande misericórdia de Deus, são aqueles que também perdoam. São aqueles que, como nós somos perdoados, nós perdoamos também. Então, se você ainda sente mágoa de alguém, se alguém te feriu, se alguém fez algo com você que te feriu profundamente, eu queria te pedir nesse momento para colocar essa pessoa em oração diante de Deus. Abra seu coração e realmente fale com Ele. Mostre a Deus a sua dificuldade, aquilo que você sofre. Peça a Ele forças para realmente amar essa pessoa e realmente liberar o perdão. O perdão é uma coisa libertadora. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos daquela mágoa, nós nos tornamos livres para conviver e para amar. E se você magoou alguém, se você fez algo para alguém que você deixou sua consciência pesada, nesse momento você peça a Deus perdão, procure essa pessoa e peça perdão. Ser perdoado é algo maravilhoso. Queria te convidar para orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo tão grande amor que o Senhor tem por nós, pelo perdão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor Jesus, e que assim como o Senhor nos perdoou da nossa forma fútil de viver, das nossas culpas, da nossa dívida gigantesca que nós não teríamos como pagar. Ó Senhor Jesus, que assim como o Senhor nos perdoou, que assim como discípulos do Teu reino, que possamos também amar as outras pessoas, que possamos perdoá-las assim como o Senhor nos perdoou. Que possamos entender que aqueles que foram perdoados, perdoam. E que o perdão não seja mais aquele canto escuro da nossa vida que nós escondemos, que não queremos que os outros vejam. Nós não queremos que isso seja algo ruim, mas nós queremos realmente nos livrar dessa angústia, dessa mágoa. Nos ajude a perdoar, nos ajude a amar, Senhor Jesus, assim como o Senhor ama. Que esse ensinamento seja prático na nossa vida, que não seja algo só de boca, mas que realmente nós consigamos perdoar de coração, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmão João, pela palavra, pela meditação na palavra, pela essa reflexão que trouxe aos nossos corações, não somente como servos, como pessoas, mas dentro da nossa família também.
certamente isso tem uma grande aplicação. E a você que esteve conosco, receba nossa gratidão pela sua companhia. Se precisar de alguma coisa, se assimilar, esta família está à sua disposição. Que Deus o abençoe com um domingo maravilhoso na presença de Deus. Que você e sua família desfrutem de tudo aquilo que Deus preparou para vocês, meus queridos. E convido vocês a estarem conosco um pouquinho mais tarde, à noite, às 18 horas, juntos novamente, adorando, louvando o Senhor e meditando no amor maravilhoso do nosso Deus. Venha ver conosco, tá? Que Deus abençoe, queridos. Grande beijo para vocês, família Sibilar, como é bom, e grande abraço a cada um de vocês. Deus abençoe. Até a noite.